Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Desde já peço perdão pela voz, mas te convido a abrir sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 21, versículo 2. É através desse texto que nós vamos conversar nos próximos minutos. Inclusive, antes de ler esse texto, eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever no canal, estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia da melhor forma, que é mergulhando na palavra de Deus. Só ajustar aqui o celular, gente, parece que... Maravilha, agora ficou melhor. Eu estava, inclusive, dando uma olhada esses dias na nossa aba de playlists aqui no canal, que tem várias séries. A gente tem séries sobre armadura espiritual, séries sobre dons espirituais, séries sobre libertação, séries sobre as bem-aventuranças, série estudando o livro de Mateus, série estudando a carta aos Romanos, com a série riquíssima, a minha favorita em especial. E nós temos aqui também no canal, fizemos recentemente uma série no livro de Provérbios. E nós fizemos 77 devocionais em Provérbios. Por que eu destaco esse número? Normalmente as pessoas fazem Provérbios em 31 partes. Provérbios tem 31 capítulos, as pessoas vão ler um capítulo por dia. Como a gente não tinha essa necessidade de bater essa meta de 31 dias, de fazer em um mês necessariamente, nós fomos ali mergulhando em alguns capítulos um pouco mais, e 77 devocionais, considerando que a gente faz segunda a sexta, a gente não faz sábado e domingo, então vai dar aproximadamente ali fechando cerca de 3 meses, onde nós ficamos imersos no livro de Provérbios. Foi uma série, para a glória de Deus, muito rica, abençoou muitas pessoas, várias pessoas chegaram aqui nos devocionais durante a série em Provérbios, e eu quero hoje ler esse versículo aqui, claro, estimular você a olhar as nossas playlists, tudo que já está disponível aqui no canal. Glória a Deus por cada devocional, e eu tenho certeza que quando você clicar, fechou o olho e clicou, você vai ser abençoado, porque é a palavra de Deus sendo derramada aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Mas hoje eu quero ler esse versículo aqui e trazer uma das muitas aplicações que ele tem. Esse versículo tem muitas aplicações. Eu quero hoje conversar com você sobre algo muito importante que você precisa pensar, refletir e colocar em prática na sua vida também. Vamos lá, Provérbios capítulo 21, verso 2, diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem corretos, mas o Senhor avalia as motivações. Mais uma vez, todos os caminhos do homem lhe parecem corretos, mas o Senhor avalia as motivações. A mensagem do devocional de hoje é muito simples e muito rápida. Qual é, Tiago? Nós precisamos ser intencionais em avaliar as motivações do nosso coração. Mas, Tiago, a Bíblia diz aqui que o Senhor avalia as motivações. Então, por que eu tenho que avaliar? Veja bem, quando o versículo traz um contraste, ele traz a seguinte comparação. Todos os caminhos que o homem trilha, a princípio ele julga correto. Tudo que uma pessoa faz, a princípio ela entende ali que está fazendo a coisa certa. Pode ser que alguém esteja cometendo um erro e saiba que seja algo errado. Mas, de alguma forma, dentro da escolha moral que ela teve, ela decidiu por aquilo e entende, não, eu escolhi isso aqui, vai dar certo, eu vou dar o meu jeito, isso e aquilo. Claro que a gente sabe que isso é equivocado. Eu estou falando de como as pessoas calculam o seu modo de viver. Certo? É por isso que muitas vezes você vai conversar com alguém que até está vivendo um estilo de vida equivocado, a pessoa tem toda uma argumentação para poder explicar por que fez ou faz aquilo, por que vive dessa forma, por que tomou tal decisão. Afinal de contas, todo mundo faz esse raciocínio pessoal, mas a Bíblia nos mostra que a nossa visão, a nossa percepção, ela é muito superficial, ela é muito rasa. Se nós formos conversar com qualquer terapeuta, ele vai facilmente demonstrar como existem motivações mais profundas. É como se estivesse mais profundo no oceano da nossa alma. E essas motivações, embora não sejam visíveis para nós, elas estão ali mexendo com o nosso interior. Elas estão ali mexendo com as nossas vidas. Tem inclusive algumas teorias sobre psicologia que dizem que quando uma pessoa faz uma escolha, ela na verdade ela já fez aquela escolha dentro dela. Ela só vai racionalizar, porque ela já tem o que ela gosta, o que ela quer, o que ela prefere, o que ela acredita ser o melhor. A possibilidade de escolha
só vai trazer para fora uma coisa que já está enraizada no coração da pessoa, certo? Então vamos lá, quando a Bíblia diz que o Senhor avalia as motivações, o autor está dizendo o seguinte: Deus, ele vê mais profundo do que a gente pode ver. Se a gente tiver uma avaliação carnal da nossa vida, a gente só vai ver até determinado nível. Mas se nós estivermos alinhados com o Senhor, a gente vai conseguir perceber coisas que Deus percebe. E acredite, essas coisas que Deus percebe, muitas delas, algumas delas, Deus quer nos mostrar. Uma parte importante do processo de libertação é você reconhecer que determinada área da sua vida, ela precisa de mudança. Se você entende que não precisa de mudança, dificilmente você vai buscar ajuda. Na verdade, se você entender que não precisa de mudança, quando a ajuda chegar, você vai até recusar, certo? Então, é muito importante entender que existem coisas no seu interior que Deus sabe, que a sua intelectualidade, como é que fala a parte? O seu consciente, ele não consegue visualizar. A mente humana tem 3 partes: consciente, subconsciente e inconsciente. A gente visualiza muito o consciente, mas tem várias coisas do inconsciente que governam a nossa vida, que às vezes a gente não sabe explicar como aquilo chegou pela primeira vez. Ou às vezes a gente consegue até explicar, mas não consegue mudar aquilo. Fala assim: Tiago, eu até entendo por que eu sou assim, aconteceu isso comigo, eu sei que foi por causa disso aqui, mas é mais forte do que eu não consigo. Então, o Senhor, ele tem profundo interesse em nos transformar. Deus tem mais interesse na nossa mudança do que nós mesmos. Pense nisso. E esse Espírito Santo, que tem interesse em nos transformar, ele tem interesse em revelar as raízes daquilo que nos prende. Agora eu vou te contar uma história que é bastante útil para a gente entender como é que funciona esse processo. Eu lembro que quando eu tenho uma gatinha aqui, uma gata, um animal, né? E eu tenho ela desde acho que ela tinha 1 mês de vida, assim, na internet. Peguei ela para poder estar comigo num apartamento. E aí, no apartamento, quando eu peguei ela, eu morava num apartamento que o piso do apartamento era todo branco. Detalhe, a gatinha, a pelugem dela é quase toda branca. O gato, ele vai passando por alguns processos, assim. Hoje tem uma pelugem um pouco mais misturada, mas principalmente quando era filhote, a pelugem era toda branca. E aí o piso branco, né? Interessante isso. Eu lembro que certa vez eu fui varrer a casa e eu lembro que eu passava assim, olhava o piso da casa, eu olhava assim e pensava: não precisa varrer agora, porque tá tudo limpo, olha só como tá limpo aqui, o piso branco, né? Eu olhava assim: nossa, que piso branco demais, esse piso tá uma brancura assim, irretocável. E eu pensava assim: não preciso varrer. Até que um dia eu pensei: bom, eu vou varrer porque já tem muito tempo sem varrer, mas sujo não tá. Meu irmão, comecei a varrer a casa. Rapaz, vocês não fazem ideia. Quer dizer, quem tem gato em casa deve fazer ideia. Vocês não fazem ideia da quantidade de pelo que eu consegui juntar ali naquela limpeza. Eu ficava impressionado. Eu varria assim, eu pensava: nossa, mas eu achei que aqui não tinha nada. Mas quando você vai passando a vassoura, você começa a perceber coisas que você achava que não tinha. Que agora é só a atitude de limpar. Você começa a perceber que aquilo ali precisava de uma limpeza já há mais tempo. E por que aconteceu isso? Justamente porque o pelo da gata era branco. E aí no piso branco, você passa o olho assim e você pensa: tá tudo branco, o piso tá limpo, né? E o piso tinha uma certa textura assim que ajudava a ter um disfarce. Interessante. Isso aí, quando eu varri, rapaz, peguei aquela quantidade de pelo. E eu pensei assim, naquela hora Deus começou a falar no meu coração sobre como quantas vezes a nossa alma, pra gente olha assim de longe, né, averigua só a superfície assim, pensa: não, tá tudo bem, isso aqui não, eu sempre convivi com isso, tá tudo ok, eu me viro, minha história é assim. Irmão, quando você começa a entrar no processo de limpeza, tem muito mais sujeira, tem muito mais coisa para mudar do que você achou que tinha. Então, esse é o motivo de nós sermos intencionais nessa limpeza. Por exemplo, no Salmo 139, Davi fala assim: ó Senhor, sondas o meu coração, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Essa não é só uma constatação de Davi. Davi não está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor enxerga tudo. Ele está pedindo: Senhor, me mostra. Se eu estiver andando num caminho mau e não estiver percebendo, eu preciso que o Senhor me mostre. Ele está reconhecendo que nós temos a plena capacidade, acredite, isso é muito real, a plena capacidade de caminharmos por caminhos maus sem percebermos. E quem é que abre os nossos olhos?
o Espírito Santo de Deus. Então, essa limpeza da alma, essa limpeza do coração, ela precisa ser intencional, precisa ser frequente em nossas vidas. Qual é o problema que muitas vezes eu identifico? É que muitas pessoas só vão buscar essa transformação, essa limpeza, quando a coisa já está muito complicada. Quando a coisa já chegou num nível assim que tá, meu Deus, tá no nível quase que a pessoa tá no limite dela. Ela vai buscar ajuda. Bom, o que é que você prefere? Tratar uma enfermidade no início dela ou quando você estiver à beira da morte? Todas as enfermidades, se você tratar no início dela, a chance de cura, de sobrevivência é muito maior do que você deixar ela piorar e só buscar ajuda quando estiver entre a vida e a morte, certo? Assim também é com a nossa saúde espiritual. E muitas vezes nós achamos que a limpeza que Deus nos causa tem a ver só com a conversão, tem a ver só com aquele momento onde você levanta a sua mão assim, você fala, eu quero seguir Jesus, eu quero obedecer a Jesus, e você acha que ali, num estalar de dedos, Deus já limpou tudo. Não, ali começou um processo. O nome desse processo é santificação. E esse processo, ele acontece dia após dia. Enquanto você estiver vivo, você vai estar nesse processo. Esse processo de santificação, de pureza, de limpeza. E nós precisamos ser intencionais em sondar o nosso coração, como diz o salmista Davi. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, vê se em mim algum caminho mau. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos saindo da parte superficial, que é onde o homem carnal atua, é onde o homem carnal percebe, e nós estamos indo para o campo da profundidade, das motivações, onde o Senhor avalia. Eu sei que tem algumas pessoas da área da psicologia que assistem o devocional diariamente. Não sei se estão nesse momento assistindo, ou se vão assistir em outro momento, mas eles não me deixam mentir que um dos grandes males, por exemplo, no Brasil, é que muitas pessoas só vão buscar o consultório, psicologia, psicanálise, outros tipos de terapia também, elas só vão buscar quando elas já estão no estado assim, sabe? É a última ajuda. É a última ajuda, piorou tudo, não aguentou nada. E muitas vezes, o psicólogo, o terapeuta, o psicanalista, ele atua no preventivo. Ele atua para te ajudar a você lidar com essas questões antes que elas piorem. Terapia não é só para quando você estiver nas últimas. Na verdade, se você puder, faça terapia, mesmo que você ache que não precisa. Porque quando você começar a fazer, você vai perceber que precisava já há muito tempo, certo? Então, quando nós falamos que o Senhor avalia as motivações, significa que o Senhor ele percebe coisas mais profundas que nós, com os nossos próprios olhos, nós não conseguimos identificar. E nesse momento, quando nós somos intencionais nisso, nós avançamos para um nível de transformação muito mais profundo do que aquele nível de transformação onde meramente a pessoa vai para um culto, vai para uma igreja, ouve uma palavra uma vez por semana e segue a vida do jeito que quer, sabe? Deus, ele quer te transformar no íntimo. Nós corremos o risco, se desprezarmos isso, corremos o risco de ouvirmos falar sobre Deus a vida inteira sem nunca experimentar a transformação que ele deseja nos presentear. Já parou para pensar que a transformação que Deus quer fazer em nossas vidas é um presente para nós? Já parou para perceber, para pensar que as mudanças que Deus quer causar em nós, que às vezes nós até nós mesmos resistimos, né? Lembra que o devocional que nós fizemos aqui semana passada, se não me engano, sobre as fortalezas do coração? Tem fortalezas que estão tão enraizadas que quando Deus começa a quebrar elas, parece que Deus está machucando a gente. Está tão apegado a essas fortalezas. Mudanças que Deus quer causar em nós que nós mesmos queremos resistir muitas vezes, porque achamos que vai ser ruim. Mas como é que um Deus bom vai fazer algo ruim para nós? Deus, claro, ele nos coloca em processos que vão envolver dor, vão envolver desconforto, vão envolver algum nível ali de impacto, mas é tudo para o nosso bem. O próprio Jesus fala isso, né? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas ao seu filho, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. E qual o papel do Espírito Santo? Entre muitas coisas, é de nos transformar por dentro. Nos transformar de dentro para fora. Nos transformar no interior de um modo que essa mudança interior reflita no exterior
e em todos os aspectos da nossa vida. Você quer de fato ser transformado pelo Senhor? Eu te convido a você sair dessa avaliação superficial e começar a clamar a Deus. Deus, me mostra, me mostra, me mostra, me mostra, me mostra. E essa é uma oração perigosa, porque Deus vai te mostrar. Ele não vai te mostrar para te ridicularizar, para te ofender, para te expor, para te envergonhar. Ele vai te mostrar para direcionar o tratamento. Eu conheço várias pessoas e aqui é uma situação triste, às vezes a pessoa passa por uma condição de saúde, eu digo, né? Uma condição ruim de saúde. E você pergunta, e o que é? Qual o problema que a pessoa está tendo? O rapaz já foi dos médicos e fez exame, não consegue descobrir o que é. E a pessoa está ali, ó, mal, está piorando, a pessoa não consegue descobrir o que é. Então ela não consegue começar o tratamento certo, ela não consegue tomar o remédio certo porque ela não descobre o que é. Aí eu mando um abraço pro irmão Lucas, meu querido irmão Lucas. Lucas é fisioterapeuta, tá concluindo a sua formação em medicina. Eu lembro, Lucas falou assim certa vez, Thiago, grande parte da medicina tem a ver com investigar. Você tem que investigar qual é o problema. Se você conseguir entender qual é de fato o problema, aí o tratamento já é muito mais fácil. Agora, se você não entender a origem do problema, aquilo ficou no meu coração. Né? Eu não sei nem se Lucas deve se perguntar assim, por que isso ficou no coração de Tiago? Porque naquele momento ali Deus começou a ministrar no meu coração dessa mesma forma. Tem coisas que o Espírito Santo ele vai mostrar para nós, não é para nos envergonhar, mas é para direcionar tratamento. Falar, a questão que está acontecendo é isso aqui. Ó. E quando o Espírito Santo direciona o tratamento, meu irmão, você já andou 50% do caminho. Você descobriu qual é a questão, você já encontrou 50% do caminho. Os outros 50% aí é do outro devocional. Mas que Deus tem interesse também em nos tratar nesse processo de santificação, de purificação, de transformação. E tem muitas coisas que cooperam para isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É Deus que está no controle desse processo, onde as coisas cooperam para o nosso bem. E dentro desse processo tem a ver com Ele mostrar coisas mais profundas em nós que nós não fazemos ideia. Mas que muitas vezes está aqui no nosso coração, impedindo a gente de avançar, de romper, e de viver coisas em Deus que vão acontecer quando o Senhor remover essas coisas do nosso coração. Amém? Você recebe essa palavra? Eu quero orar com você para a gente fechar esse devocional. Antes de orar, te fazer alguns convites em especial. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. Todos, não só os novos, todos, deixa um like na transmissão. O seu like faz muita diferença para esse devocional chegar para mais pessoas. E é claro, eu quero convidar quem ainda não entrou no nosso grupo do WhatsApp para entrar lá, é um grupo fechado, sem conversa paralela, onde eu envio todos os dias o link dos devocionais e as minhas anotações por escrito do devocional também. Isso te ajuda a ser constante, você recebe o link na palma da mão para assistir os devocionais e também o material por escrito em PDF para você estudar também tudo que a gente colocou aqui e muito mais. Eu sempre aprofundo um pouco mais lá no material por escrito também. E para você entrar no nosso grupo, o link está no comentário fixado. Então tem um grupo de WhatsApp, tem também a comunidade do discipulado, que é a nossa plataforma de estudos aprofundados da palavra de Deus, onde eu quero muito que você participe igualmente. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós somos gratos a Ti. Te agradecemos, Pai, pela Tua direção, te agradecemos pela Tua revelação. E eu oro para que o Senhor nos coloque nesses processos de transformação, assim, que mesmo que doa em nós, mesmo que mexa conosco de algum modo, mas nós queremos ser curados, Pai. Queremos ser transformados, queremos ser tocados por Ti. Ajuda-nos nisso, Deus. Quantas coisas existem em nossa alma, em nosso coração, em nossa mente, que às vezes nós sequer temos consciência. Mas o Senhor que nos conhece, o Senhor que nos formou, o Senhor que tem o raio-x completo da nossa alma, do nosso espírito, e que tem poder para transformar nossa alma e nosso espírito, a Ti clamamos. Nos conduza nisso. Eu te peço para que quem está fazendo essa oração sinceramente nesse momento, que o Senhor apresente a essas pessoas outras pessoas que vão ser instrumento de bênção nesse processo. Que o Senhor faça todas as coisas convergirem para essa transformação, onde nos tornamos cada dia mais parecidos com Jesus. Nós te agradecemos por essa oportunidade e te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui sobre como Deus falou ao seu coração através dessa palavra. Qual a parte que mais marcou teu coração? Teu comentário é muito, muito importante, teu feedback. Não fica sem resposta, eu sempre faço questão de responder
todos os comentários aqui. Tamo junto sempre, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.